Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês, tá? A gente pegou e enviou para vocês uma apostila completa de lógicas matemáticas, tá? Lembrando, explicando para vocês que a gente terminou logística. Agora a gente não está falando mais de logística, tá? Então tem pessoas que estão me passando já a última matéria de lógicas matemáticas. Não, segue uma sequência, tá? Primeira situação, a gente falou usando regra de sinais, mandei para vocês essa apostila, tá? Aqui eu tenho alguns exemplos para vocês fazerem algumas contas, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, a gente colocou aqui para vocês, ó, regra de sinal na multiplicação, né? No caso aqui da soma e subtração, eu tinha um sinal negativo mais um sinal positivo, resultado, soma e conserva o sinal do maior, né? Então deu menos 38. Um exemplo para vocês fazerem, tá? Mandei essa apostila para vocês darem uma boa analisada e também passei esse exercício. É esse exercício para ser feito, não fazer. Tem pessoas que já estão fazendo o final da apostila, não é o final da apostila, tá? É esse exercício, tá? Em detalhe, para quem for assistir a videoaula, tá aqui, ó, as respostas de cada um dos exercícios, tá? O primeiro exercício lá que vocês fizeram dá 16, 14 negativo, tá? Então dá uma olhadinha aqui e dá uma pausa no vídeo, né? E façam a correção. Reparem que tem algumas situações que eu não pus o resultado, né? Por exemplo, aqui, ó, no que 10 dividido por 10 é 1, tá? 0 dividido por 0 é 0, 12 dividido por 24 negativo são 12 negativo, tá? Então isso aqui eu não pus o resultado. Por favor, façam a correção, tá? Para quem não fez ainda for fazer, tá aqui a resposta, tá? Mas para quem for ver as respostas, procurem fazer, tá? Para recordar a regra de sinal, tá? Senão fica a aula nossa já é um pouco meio complicada, do jeito que está sendo repassada, tá? É um pouco meio difícil de vocês pegarem a base da matéria. Segunda parte hoje, né, que a gente vai estar falando, né? Na parte de lógica, matemática, tá? Não é mais logística, cuidado, tá? Tem pessoas confundindo porque tem um cálculo de cubagem lá. No cálculo de cubagem, a principal regra do cálculo de cubagem não é se preocupar com o preço, com tal. É que vocês consigam fazer e visualizar a cubagem, tá? Que é um espaço do caminhão que a gente tem que usar. A gente tem uma mercadoria pequena, mas não é viável fazer o frete para transportador. Então, ele faz a cubagem para o espaço ocupado dentro do caminhão, você pague para aquele espaço, tá? Sempre se usa o valor maior, tá? Até agora, tudo bem, o pessoal chegou, tem uns que criaram algumas coisas mais lá, mas por enquanto não estou tendo muita dificuldade naquilo, tá? Hoje a gente vai falar sobre porcentagem, tá? O que é porcentagem? Porcentagem é uma fração centesimal, né? Apresentada numa forma de P, tal que eu tenho, por exemplo, 45%, né? Eu tenho aqui no exemplo de 45%, vocês vão pegar os 45% vamos dar uma apagada aqui para ficar. Posso até dar uma pausa. Por exemplo, aqui, ó. A gente tem na questão de porcentagem, deixei um exemplo para vocês dar uma olhadinha. Eu tenho 45%, né? 45% é representado dessa forma, tá? Por que a gente faz essa representação para vocês de novo? Porque quando vocês vão fazer um teste, tá? Na empresa, provavelmente o pessoal não vai deixar você usar calculadora, né? Porque na calculadora é muito simples. Eu quero saber quanto vale 45%, é só apertar a tecla 45%, já dá o sinal. Mas vocês precisam entender que 45% é uma fração centesimal representada na forma de P, tá? Tá representada na forma de P, onde eu tenho, por exemplo, por que a gente faz isso, né? Por que está dessa forma? Porque a gente não pode colocar numa conta 45, né? Você vai fazer lá, eu tenho 45% de um produto, você não pode colocar 45% que dá errado, tá? Na mão. Vocês têm que usar na forma unitária, tá? Então, para usar na forma unitária, você tem que lembrar que 45% ele é igual a 45 dividido por 100, como está representado na forma do caderno de vocês, tá? Então, vocês vão pegar 45, né? Vamos fazer na hora lá. Não precisa nem fazer conta, né? A gente já sabe, é só fazer a mudança de sinal, né? Vocês podem pegar isso aqui, se não vai lembrar, faz a conta, não dá para dividir, coloca um zero, depois põe a vírgula, aí você vai ter 40, né? Faz a conta aqui, tá? Vai dar os 450, vai dar os 400, tá? Fez a conta aqui, papai. Fez a conta aqui, coloca lá, né? 45.
podem fazer a conta do jeito que quiser. Ah, detalhe, né? Eu fui rápido aqui, acabei, né? Esquecendo de colocar, a gente acrescenta o zero, tá? Faz aquela conta de dividir normal que vocês estão acostumados a fazer, tá? Mas assim, não quero fazer conta, vai dividir o número 45 por 100, né? Ah, lembra que o zero está aqui, é só vocês mudar uma, duas casas, tá? 40, fazendo mais bonitinho. 45, tá? A vírgula está aqui que não aparece, vocês andam uma casa para trás, outra casa para trás, eu tenho 0,45, vocês já estão treinados a fazer isso, aprenderam muito isso no ensino fundamental, né? Não estou fazendo isso aí, a gente está fazendo essa aula para vocês fazer uma recordação, tá? Fazer um raciocínio e ver a importância daquilo, tá? Que vocês aprenderam lá no passado, porque vocês vão estar hoje pleiteando, né, uma vaga em empresa, né? E o cara não vai deixar você usar a calculadora para fazer isso, tá? Apesar que a gente, mais ou menos, a gente faz de cabeça essas contas, mas matematicamente tem que ser expressado para vocês qual é a forma correta de ser feito, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui um outro exemplo, 45% a gente viu, né? Que é 45 dividido por 100, que é igual a 0,45. Depois eu tenho aqui, ó, 42%, que é o segundo exemplo. 42% é uma fração dividido por 100, tá? Então eu tenho aqui 0,42%. Vocês vão ver o porquê disso aqui daqui a alguns segundos, na hora que a gente chegar a ver, fazer o cálculo, tá? Você não pode colocar os 45%, tem que colocar na forma unitária, tá? Essa forma aqui de porcentagem, né? Ok? E mesma coisa, eu tenho 50% aqui no outro exemplo que também está disposto no livro de vocês. Isso aqui é igual a meio, tá? Dividido, tá? Ou pode ser representado por 0,5, tá? E também aqui eu tenho 139%, são exemplos, né? Não são pegados aleatoriamente, né? 139, né? Dividido por 100, vocês vão ver que vai dar 1,39, né? Beleza? Ok? A gente vai estar comentando um pouco hoje sobre juros, tá? E um pouco na aula que vem. E aí, eu posso... Outras formas que vocês vão ver a porcentagem, né? É na forma de potência, tá? Onde você tem uma operação tipo, né? O fração e potência. No caso da fração, eu tenho um quarto, né? Eu tenho um quarto. E aí o que significa um quarto? Um quarto significa que você tem que dividir 1 por 4, multiplicar por 100, voltar a ser o que era, né? Que dá 25. Então é igual a 0,25%, né? Se você quiser fazer a conta direta, é só pegar um quarto, né? E dividir por 1, vai dar 0,25, que é a porcentagem. 1/3 por cento é uma outra forma de ser representada, né? Muito pouco. A gente usa mais na parte americana que usa muito isso, né? E a porcentagem elevado à potência, né? Elevado ao quadrado, elevado ao triplo, tá? É só pegar, reescrever os 5%, colocar sobre fração e elevar. Aí você multiplica o de cima pelo de cima, eleva o de cima ao quadrado e eleva o de baixo ao quadrado, depois faz a operação, tá? Aqui nesse caso a gente reduziu a fração para ficar menor, né? Porque 5 é dividido por 100, então ficou 1 sobre 20, tá? Então tem o 0,25. Mesma coisa quando vocês têm, aqui vocês vão fazer a multiplicação, tá? Que é a mesma coisa, tá? Vocês fazerem uma segunda operação. Aplicações da porcentagem, né? A porcentagem é muito utilizada no dia a dia de pessoas que vão comprar ferramentas, máquinas, ter descontos em lojas, tecido, roupa, que vocês podem comprar no seu dia a dia, tá, né? Então, por exemplo, a utilização da porcentagem, imagine-se um estoque de ferramenta que tem 100 ferramentas, tem 100 ferramentas, tá? Então, nesse caso, o que quebrou, né? Você precisa saber a quantidade de peças que foram perdidas, né? Então, você vai pegar um número, vai pegar o número que você teve de perca e vai dividir por 100. Então, você vai ter, houve uma quebra de 27% de ferramentas, tá? Aí, acho que a matéria é um pouco meio longa para dar uma explicada aqui, tá? Aí eu vou esperar que vocês dêem uma olhada no vídeo, tá? E aqui a gente tem alguns exemplos de juros simples, né? Aqui eu fiz um valor, vocês precisam dar uma lida na apostila, tá? Não tem jeito, a explicação é muito curta, tá? E na próxima aula eu vou passar para vocês. Eu peço para vocês fazer esse exercício, tá?
que é o exercício aqui, ó, só esse primeiro, tá? Vocês calcularem aqui, vocês fazem o primeiro, se conseguirem fazer, fazem os dois exercícios, tá? Opa, cadê que eu não estou vendo aqui meu tempo? Aqui a gente tem os juros, né? Os juros simples e os juros compostos. Os juros simples é quando a gente faz a gente submete-se a um processo de taxa I, tá? Não esquecer que o I é a taxa, né? De cada período. Os juros compostos, né? Já é um pouquinho mais delicado para ser feito. Lembre que os juros simples, tá? Você usa essa fórmula, onde o J é o juro, aqui está o C, que é o capital, o I é a taxa de juro e o N é o número. Da mesma forma, os juros simples, né? Você tem uma outra forma de fazer os juros simples, tá? E os juros compostos, tá? Repare bem que os juros simples, aqui tem um exemplo, vocês têm que dar uma olhadinha no exemplo, fazer o exercício de baixo, dar uma olhadinha com bastante detalhamento, tá? Os juros compostos, lembrar que você tem, aqui vocês precisam usar a calculadora, tá? Caso não tenha que usar a calculadora, repare que o resultado, se vocês darem uma observadinha, no juro a gente não coloca 4%, a gente coloca 4 dividido por 100, tá? Precisa colocar dessa forma, tá? Se vocês colocarem 40% aqui vai dar problema. Reparem que aqui eu tenho 15%, eu já transformei ele, tá? Vai ser transformado em 1,5%, divide por 100 para você ter um resultado, para você conseguir fazer o cálculo. Se vocês colocarem 15% dá errada a conta, tá? Por isso que a gente ensinou lá em cima que vocês têm quando for colocar no cálculo, porque o cálculo é feito à mão nesse caso, tá? Vai ter que usar um pouco a calculadora, mas lembre bem, se vocês colocarem aqui 15% dá errado, tá? Analisem bem antes de fazer essas contas, tá? E a gente já colocou, na próxima aula eu tento dar uma reprise disso aqui para vocês e mostrar a resposta, tá? Como a gente fez nessa primeira